eu acredito que a maior virtude do evento do Mentalidade Inquisitória, dos colegas aqui, foi não trazer somente advogados para falar aos senhores, mas trazer delegado de polícia, um promotor de justiça, e que podem, então, reforçar esse entendimento, porque é muito comum a gente pensar que isso seria somente uma visão da advocacia, uma visão da defesa, e não. Isso é importante que se atinja o Ministério Público, que se atinja as polícias. E é a partir disso que, então, que eu passo a palavra para o Márcio Berclas, promotor daqui do Paraná. Por favor. Bom dia a todas e todos. Cumprimentando o Caio, meus amigos Leonardo, Camilin. Gostaria de agradecer a oportunidade também, a organização do Mentalidade Inquisitória, de poder participar desse evento. É uma grande alegria, né? Em especial, cumprimentar o professor Jacinto, que é um grande comandante, um grande líder, né? Como todo líder, abre espaço, né, para novas lideranças. Se estivéssemos em território zapatista, seria mais ou menos como o subcomandante Marcos, que, mesmo quando está ausente, se faz presente e que também fala nos silêncios, né? E cumprimentando também o Leonel, né, que fez uma fala brilhante ontem, todos os colegas de fora que estão aqui no Paraná, nos prestigiando, o Santiago, o Luiz, o Álvaro, o Baldan, o Maurício, né, os advogados presentes, especialmente os estudantes, que têm a oportunidade, né, oportunidade que eu, por exemplo, não tive, de ter um evento com uma perspectiva crítica para repensar já enquanto estão na graduação, né? A possibilidade de mudar as coisas passa pela universidade. O Vará dizia sempre, a maior fonte do direito é o ensino do direito. Então, muito do que não é, né, e o interessante é isso. Esse evento fala de uma mentalidade inquisitória, porque é isto que é. O que não é o acusatório, né? Nós estamos acostumados de falar, né, assim como a nossa realidade não é de justiça, é de injustiça, embora todas as teorias sejam construídas a partir de uma ideia de justiça. Então, é muito bom que essa experiência do Chile, né, o Boaventura fala do desperdício da experiência, que nós possamos compartilhar isso e ampliar essa rede. Esse campo é um campo aberto. Quem está na graduação, pensar numa pesquisa, uma monografia que toque nos pontos centrais, pensar em pesquisa empírica, né? E acho que aqui, todos os colegas que antecederam, só o diálogo com o que eles já disseram, poderia ser essa fala aqui, que falar por último tem essa vantagem, já está tudo dito, você não tem ninguém para falar depois, você tenta respeitar o tempo, mas, até porque todo mundo tem compromisso, mas tem essa... Então, um pouco da minha proposta aqui, é só fazer duas observações iniciais, que eu acredito importante, até por alguém que fala do sistema de justiça, né? Na verdade, sistema de injustiça. O sistema de justiça brasileiro é um sistema burocrático, não é democrático. Portanto, se o princípio acusatório é o critério de democracia do processo penal, um sistema de justiça que sequer tem uma legitimidade de democracia representativa, a não ser que a gente aceite com muito boa vontade que o concurso seja essa legitimidade, um sistema fechado, e o que é pior de tudo, que a população não percebe que ele está sujeito a controle, à responsividade democrática. Então, nesse sistema, vamos dizer, judiciário, Ministério Público, defensoria, ainda que a defensoria venha, por último, Álvaro, com menos erros, mas, às vezes, já flertando com muitos erros que o Ministério Público cometeu, né, porque, num crescimento que tem que ser de equiparação, a gente não pode deixar de dizer que nós tivemos uma transição política da ditadura para a democracia, mas não tivemos uma transição jurídica. Justiça de transição não é um tema esquecido lá pelas ditaduras do passado, não é um tema presente pela questão das Farc, né, dessa insana guerra às drogas que consome a América Latina, né? Quem, entre suas injustiças penais, tem esse excesso de prisões, uma excessiva proteção ao patrimônio, como disse o professor Jacinto, em condições de extrema desigualdade. E o grande teórico para pensar a justiça da universidade é o John Rawls, que fala em sociedades bem ordenadas, na realidade da América Latina, né? Então, nós nos acostumamos, como disse ontem o professor Marco Nunes, é muito interessante isso que ele disse, né, de fazer a reflexão. Olha, eu olhava para a Itália, hoje nós temos a realidade da América Latina, veja como o Brasil se sente fora da América Latina, não só porque falamos português, como se não fizéssemos parte.
E o pior de tudo é que o que tem de bom na América Latina, mesmo um novo constitucionalismo, uma nova concepção de poder, como um poder, não uma concepção europeia, tudo acaba sendo distorcido por meios de comunicação, que vendem uma realidade muito diferente, né, do que ocorre. Então, nós temos desvalorizamos as boas experiências que temos aqui. Então, é preciso, né, para chegar nos sujeitos do processo, que é onde quero que seja o ponto final disso aqui, até para conectar com o tema da reforma, a gente tem que entender que o sistema de justiça não é democrático, suficientemente democrático. E, especialmente o Ministério Público, que é o defensor do regime democrático, também tem uma insuficiente democracia. Deveria ser a instituição exemplar, a instituição mais aberta, especialmente na sua gestão, porque, evidentemente, democracia tem muitos conceitos. O povo quer ver sangue no tablado, as pessoas querem pena de morte. Essa paranoia da insegurança não é que nós vamos ouvir o povo para ver o que eles pensam da atuação do Ministério Público, mas, na sua gestão, a instituição deveria ser mais aberta e dar o exemplo para o Judiciário e a Defensoria, o que, infelizmente, não acontece. Claro, não é o Ministério Público do Fauzi, do Jackson Zílio, do Elmir Duclerc, do Rômulo Moreira, não. Essas são exceções. Num quadro, uma conjuntura de Ministério Público que tem uma grande responsabilidade por esse estado de coisas. Segunda afirmação inicial importante especialmente aqui para os estudantes, a valorização das matérias propedêuticas, aquelas que eu defendo que deveriam ser dadas ao final do curso e não no começo, que são aquelas desprezadas, negligenciadas, mas que vão possibilitar isso que o Léo Marcondes dizia há pouco, que é um pensar crítico, um pensar diferente, um pensar autêntico, né? Voltado aos problemas da própria realidade, a realidade da cidade industrial, a realidade de Colombo, de Almirante Tamandaré, das realidades de municípios da região metropolitana aqui, onde morrem mais de 100 pessoas por ano, um índice absurdo, né? E o que acontece nesses casos, as deformações do próprio sistema, isso não está em pauta. Até porque os meios de comunicação não informam nada sobre processo penal, sobre direito penal, eles desinformam. Então, aprender a valorizar estas disciplinas, filosofia do direito, sociologia do direito, história do direito, antropologia jurídica, é isso que pode trazer um olhar diferenciado e quem sabe, se isso já fosse uma realidade, nós estivéssemos num quadro melhor. Esses profissionais que estão aí, com tudo que foi dito de crítica, saíram das universidades. Há uma responsabilidade também da universidade. Saíram de uma formação, né, que é uma formação equivocada, né, de um direito que, como dizia Lira Filho, um direito que se ensina errado. Enfim, trazer o debate, poderia discutir os movimentos, não é uma discussão perdida, o justnaturalismo, a questão do positivismo, não é perdido resgatar o que o direito alternativo já dizia lá atrás. Há muito tempo, né, os alternativos propunham que não tinha que abrir todos os votos, porque abrir todos os votos violava o sigilo do veredito dos jurados, mas é preciso mudar a legislação, muitas vezes. Né, eu digo, como se tivessem lá... A minha filha de 3 anos gosta daquela música do macaquinho, né, pulando no colchão. Eu digo, é como se tivessem macacos, aplicando a legislação que você tem que alterar para dizer que agora pode progredir na questão dos hediondos. Então, não se pensa a partir de princípios. Né? E, nesse aspecto, vejam, ainda que o marco de justiça fosse o John Rawls, posição originária, princípios, como o primeiro princípio é liberdade, quem sabe, né, mesmo um paradigma moderno e liberal já seria importante para pensar os problemas do processo penal. Bom, como eu disse, seria interessante dialogar com as falas anteriores. Eu acredito que eu gostaria de resgatar do que o Leonel dizia ontem, dos eixos que ele mencionava. Vejam, 2 dizem diretamente em relação com o Ministério Público, que é o relacionamento com a polícia e a redução das prisões cautelares. As prisões, na maior parte das vezes, ou são endossadas ou são postuladas pelo Ministério Público, que, se é uma parte qualificada, né, vamos sair daquela questão da parte imparcial, que, com acertos, processualistas disseram que isso não existe, mas ele não é uma parte qualquer. Se ele tem liberdade para arquivar, para não denunciar, para sustentar a absolvição, mesmo como o Giovanni disse, com as deformações de que você sustenta isso, mas o juiz pode. Por quê? Porque nós precisamos fazer um debate sobre a questão do poder.
né? Descolonizar o poder. Eu lembro de um habeas corpus aqui, onde o Tribunal de Justiça disse, a minha questão era, o Ministério Público não pediu prisão, como é que o juiz mantém prisão de ofício? Mas a prevalecer essa tese do promotor, ele passa a ter mais poder que o juiz. Vejam, levar o debate para uma questão como se isso fosse menos poder para o juiz, né? Da mesma maneira que é insano pensar que, muitas vezes, as representações corporativas do Ministério Público queiram apostar numa obrigatoriedade de uma ação penal, num código que vai permitir uma justiça negocial com penas até 8 anos, como se isso fosse enfraquecer o Ministério Público, que, na verdade, hoje trabalha alienadamente, né? Há um descontrole da atividade policial, não há controle externo algum. E, apesar da afirmação do poder investigatório, a questão da PEC 37, nada mudou. E creio que não irá mudar se a mudança não vier provocada de fora, da sociedade, mas essa mesma sociedade brutalizada, a mesma sociedade, né, que goza com isso que nós presenciamos hoje. Vejam, falar que o réu é um objeto, nós vamos discutir testemunhas de defesa, exigir que o réu esteja para suas testemunhas, que é o seu direito, nós estamos falando de uma questão muito clara. Isso não é um paradigma acusatório. Então, indo, digamos, nesse debate, o que nós temos de concreto, né, se falou aqui também em método, epistemologia, marxianamente, do abstrato ao concreto, o que nós temos de concreto nesse debate é que há uma reforma, né, o professor Jacinto, inclusive, vejo a grandeza de quem participou em 2009, uma comissão no Senado Federal, mas sabe que isso precisa ser discutido. Isso, né? Hoje a Câmara dos Deputados, um projeto paralelo, discute, desde 2010 também essa questão. E vejam, desde 41, num código de processo da época relacionado ao Estado Novo, a um período de extremo autoritarismo, é a primeira proposta de reforma total do Código, porque houve várias reformas pontuais, setoriais, que só serviram para deformar ainda mais o sistema, talvez deixar o Código, como o professor Jacinto sempre disse, pior do que ele já é. Metodologicamente, então, do abstrato ao concreto, o concreto é a reforma que está aí, precisamos nos ocupar delas. E do simples ao complexo, é saber, como disse o Leonel, que não vai resolver mudar a legislação, porque precisa mudar a cultura, precisa mudar a formação, né? Vocês que estão aí serão amanhã depois advogados, juízes, promotores, defensores, procuradores do Estado, do município. E passa por isso, passa por esse tipo de mudança. Então, a gente tem que saber que não adianta olhar, né, se nós formos olhar especificamente para a previsão do Código dos sujeitos processuais, ela é absolutamente insuficiente, burocrática. Quando que está impedido ou não, o Ministério Público titular da ação penal, isso já está lá no artigo 129, não precisava o Código para dizer, alguma coisa no projeto da Câmara dos Deputados falando sobre a investigação pela defesa, mas certamente o que vai trazer algum resultado são os princípios, é o começo ali do próprio Código, para pensar esse papel dos sujeitos. Num evento anterior, nós tivemos o juiz do Paraguai, eu acho que é muito importante esse diálogo com a América Latina, e acho importante reafirmar algumas coisas, né? Embora a gente tenha que sempre se policiar, que o Leonardo de Paula é um que ele disse, mas você já falou, e fulano falou a mesma coisa do outro evento, mas algumas coisas têm que ser ditas, têm que ser repetidas, né, Léo? Uma delas é isso, não podemos dar de ombros, né? Do ponto de vista existencial, o Ministério Público tem um papel, ele é para ser um motor do sistema acusatório, ele tem que filtrar, ele tem que fazer controles, ele precisa fazer coordenação, e hoje ele não faz nada disso. O Ministério Público brasileiro é um Ministério Público sem persecução penal. É um Ministério Público que não tem uma política clara definida. Eu sempre conto, acho importante dizer isso, no Chile, meus colegas não gostam, como não gostam de várias outras coisas que eu também penso, então tem motivo de não dizer, que nós tivemos um exercício que dizia, o Ministério Público tem tantos promotores, tantos servidores, e como é que nós vamos organizar as promotorias? E eu vi advogados pensando melhor a gestão da promotoria do que esse debate, muitas vezes feito com pessoas que estão no Ministério Público, porque o sistema de justiça tem um grande problema de achar que ele é dono da instituição. A instituição é do povo, é da sociedade, não é de quem faz parte dela, nem membros, nem servidores. Mas hoje, quando eu digo que a democracia é insuficiente, vocês sabem aqui, vocês não votam na escolha do procurador-geral, vocês não participam da discussão do orçamento do Ministério Público, não tem orçamento participativo, onde é que vai alocar recursos, e essa é a instituição que tem o papel de fiscalizar os demais poderes. Então,
A ética do Ministério Público tem que ser uma ética exigente. E, lamentavelmente, claro, e a gente não está livre disso, existem efeitos perversos do lugar do Ministério Público. É um lugar muito importante, mas, muitas vezes, por conta, né, desses problemas, né, há um bloco histórico, ou seja, uma estrutura e uma superestrutura que não permite à instituição que ela se torne, né, nietzscheanamente, torna-te quem tu és, num sistema acusatório. A instituição ainda não exerce esse papel. Então, vejam, sobre a questão do cruzamento, falando especificamente sobre os sujeitos do nosso atual Código de Processo com a reforma, só o itinerário, né, eu lembro do Fauzi, que está aqui no nosso evento do Chile, ele chamou muito a responsabilidade e papel da própria academia, salientando como no Chile houve a discussão com as universidades, as próprias carreiras se envolveram com aquele processo. E o Chile tem muito a nos ensinar, não só porque, como foi dito ontem, ele passou a pensar a administração das instituições de maneira profissional, mas ele separou os processos. Código novo, processo novo, código novo, processo velho, código velho, que eles chamaram lá de separação das águas. Então, certamente, a América Latina tem muito a nos ensinar sobre isso. E o fato é que nós temos hoje, vejam, nós estamos em 2017, Código de 41, projetos de 2009, de 2010, num congresso, né, nessa realidade onde se está discutindo, né, a corrupção do político é um problema. Agora, em democracia sem política, não há outra alternativa. Né? Como o professor Jacinto gosta de dizer, que nem sexualidade, sem política não há o que colocar no lugar dela. No lugar dela é ditadura. Então, nós precisamos trabalhar com isso que nós temos. Né? Fauzi disse lá no Chile, isso eu achei interessante, ele disse, a gente tem mania de achar que o legislador vai se comportar que nem aluno em dia de prova. Não vai, né? Evidente. O Congresso é o que nós temos de democracia representativa, precisamos fazer essa discussão dentro desse processo. E vejam só, eu colocava, em termos de código, especialmente lutar para que sejam mantidos os princípios fundamentais que estão nesse anteprojeto, que é as garantias processuais estabelecidas, a afirmação da importância da efetiva manifestação do defensor, e uma estrutura acusatória, vedar iniciativa probatória do juiz e que o juiz se substitua ao Ministério Público. Tudo que, no paradigma Lava-Jato, nós não temos. Né? Paradigma que deve servir, sim, como um parâmetro para que possamos trabalhar os problemas que temos e indo para o encerramento disso, eu diria, quais são os dois caminhos que se abrem. Né? Nós temos uma questão de aparência e de essência. A gente pode simplesmente, o código que virá, e deve vir, vai ser a aparência, vai ser o resultado de um fenômeno dessa discussão, melhorado, se espera que sim, aprimorado com esse debate, mas haverá sempre algo invisível, né? Como Marx já dizia, você tem o valor percorrendo várias determinações. A grande questão do Marx ao enfrentar o capital é enxergar categorias que os outros da economia clássica não tinham visto. Então, a gente precisa perceber que, no campo do invisível, está a formação desses sujeitos processuais, está a formação dos operadores do sistema e a mudança de cultura. Então, para isso, né, não vamos fazer também sem uma questão que muitas vezes não é colocada no espaço do processo penal, que é a educação popular, consciência popular. Né? Um processo penal acusatório, um processo penal crítico, insurgente, não irá surgir e se consolidar se, aos poucos, não se trabalhar com o esclarecimento e informação da população. Né? Se trabalhar com o elemento da exterioridade, né? De uma filosofia dusseliana de você enxergar o outro, de você se colocar nos outros papéis, porque, infelizmente, senão vai ser mais do mesmo, nós não teremos um processo penal de libertação, e sim um processo de dominação, com todos os problemas que nós enfrentamos hoje, com toda a responsabilidade que é das carreiras, mas também é de todos. Né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e boa tarde a todos.